Boa noite. Ele acaba de produzir um dos mais densos estudos sobre as raízes da violência no Brasil. Juntando medicina e história, durante 5 anos, pesquisou e analisou as origens da criminalidade, buscando saber por que a vida vale tão pouco no Brasil, de quem é a culpa por tantas mortes e qual é o custo da violência para a sociedade. No estudo, ele afirma que vivemos uma guerra civil e que o Estado brasileiro sempre foi o principal promotor da violência. São conclusões do jornalista, historiador e pesquisador Luiz Mir, o entrevistado desta noite do Roda Viva. Luiz Mir estudou medicina na Espanha, onde também fez graduação e doutoramento em História. É autor do livro A Revolução Impossível, onde conta a história da esquerda e da luta armada no Brasil. E agora está publicando Guerra Civil, Estado e Trauma. O livro é uma edição volumosa, quase 1000 páginas. Um mergulho em 5 séculos de história do país que resultou num estudo minucioso das origens da violência no Brasil. Na primeira parte, Luiz Mir pesquisa os mecanismos sociais e políticos que provocaram segregação e marginalizaram grande parte da sociedade brasileira. Para o autor, o conflito armado que horroriza hoje, principalmente os grandes centros urbanos brasileiros, é a continuidade de uma violência que sempre existiu no país e que só toma uma forma diferente agora. Ele escreve que o Brasil é uma criação colonial recente, com tudo que isso possa representar de herança conflitiva e memória histórica trágica. Começamos com o genocídio dos índios, evoluímos para o massacre e a exploração escravocrata, chegamos à república com segregação territorial e econômica e alcançamos o apartheid social na modernidade. As senzalas futuristas dão a medida mais visível da segregação. De 20% a 30% das populações de metrópoles brasileiras vivem em favelas, em geral, num ambiente de ceticismo e hostilidade. Vivem como sempre viveram os pobres, negros e marginalizados desde o Brasil colônia. Independência, império, abolição e república em nada mudaram o pensamento das elites governantes, que sistematicamente usaram a repressão e a violência para controlar os desiguais. Daí a ideia de uma guerra civil permanente, onde, segundo o historiador, o Estado sempre agiu como o maior promotor da violência. Na segunda parte do livro, Luiz Mir fala do atendimento ao trauma, especialidade médica que lida com as vítimas de todo tipo de violência, de acidentes a assassinatos. Ocorrências que transformam hospitais e prontos-socorros em trincheiras, onde os médicos trabalham como cirurgiões de guerra. Luiz Mir associa história e medicina para apresentar ao país a conta médica dessa violência. 150 mil pessoas morrem de forma violenta a cada ano, 55 mil delas atingidas por armas de fogo. O socorro a essas vítimas tira dos cofres públicos 40% dos gastos totais com a área da saúde e deixa ainda mais precário o atendimento no sistema hospitalar. Uma conta financeira e humana que vai se tornando impagável, colocando o Estado diante de uma urgência. O Brasil precisa de um projeto de pacificação. Para entrevistar o historiador e pesquisador Luiz Mir, nós convidamos Alberto Canamura, médico especialista em administração de serviços de saúde. Nelly Caixeta, editora executiva da revista Exame. Sérgio Adorno, sociólogo e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Renato Lombardi, jornalista e comentarista do Jornal da Cultura. Vanildo Mendes, repórter da sucursal de Brasília do jornal O Estado de São Paulo. E Gilberto Nascimento, editor de Cidadania da revista Isto É. Acompanham a entrevista aqui em nossa plateia no estúdio os seguintes convidados. Vera Lyon, do Instituto Brasileiro de Apoio Comunitário. Aline Rosa dos Santos, do Jornal Comunitário Resoluto. Saulo Garru, diretor da ONG Casa do Zezinho. Isabel Santos, da ONG Nova Atitude. Cristina Bezerra, do Fórum em Defesa da Vida. Ana Silvia Pupim, do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Vilma Pinheiro, epidemiologista da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Alexandre Lopes Ramos, aluno da Universidade de São Marcos. Nelson Frank, diretor do Hospital Estadual de Vila Alpina. Narciso Ribeiro Dantas, estudante. Adriana Toldo, jornalista da Geração Editorial. E Adélia Chagas, jornalista. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também pela rede pública de televisão. Pode também ser acompanhado pelo próprio site do programa, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva, tudo junto.
e através da rádio Cultura AM em 1.200 kHz. Para você participar do programa, fazendo sua crítica, sua pergunta, sua sugestão, pode usar o nosso telefone, que é o 0 operadora 11 3252 6525, ou também pelo fax 3874 3454. Temos ainda o endereço do programa na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Luiz Mir. Boa noite, Paulo. Lendo o seu livro, eu tive a impressão de que você inverteu o raciocínio usual. Porque se a gente disser para uma pessoa da sociedade, nós estamos vivendo uma guerra civil, esse negócio, todo mundo aí, todo dia tem assalto, tem sequestro, tem bandido para todo quanto é lado, os bandidos estão soltos, as pessoas de bem estão presas nas suas casas, nos seus condomínios. Esse é o discurso e é o que se fala, inclusive nos programas que tomam toda a nossa tarde na televisão brasileira, na maioria dos canais. No entanto, você diz, sim, estamos numa guerra civil, mas quem está fazendo é o Estado. Isso não é uma afirmação um pouco exagerada? Vamos por partes. Primeiro, quando eu digo que o Estado é o promotor da violência, eu parto dos organismos que constituem o Estado. Quer dizer, o Estado tem o monopólio legal da violência. Portanto, os cidadãos abdicaram dos direitos naturais, o direito à vida, o direito à felicidade, etc., ao Estado em troca do protejo, logo obrigo, e o que nós sabemos muito bem é a função civilizatória do Estado. Primeiro é o primado da vida, a defesa da vida. Bom, em determinado momento, quando você fala de que eu inverti o raciocínio, eu reverti o seguinte, nós não podemos falar na situação epidemiológica da violência brasileira, dos agredidos, agressores, das vítimas, enfim, dessa contenda belicista que nós temos nas grandes metrópoles, sem falar nas suas matrizes, nas suas origens. Essa violência ela não é espontânea, não tem geração espontânea. Nós somos um país extremamente violento desde o início. Nós somos um país que começamos com as capitanias hereditárias, que é uma pré-balcanização. Ou seja, neste país sempre foi mais a posse da terra, a ocupação da terra, não foi em função do povoamento, e sim da questão do interesse econômico direto, da capitania hereditária, do capitão hereditário, e depois nós entramos na monocultura, também com os grandes latifúndios, e depois, quando começa a urbanização, vem o grande êxodo rural, fruto, digamos, de uma mudança, enfim, uma mudança na estrutura agrária do país, e nós viemos, digamos, ao chamado inchaço urbano e tal, que é fenômeno do século XX. Então, essas populações desarraigadas do campo chegam à cidade como invasores. Agora, de repente, nós temos que essas pessoas são invasores, essas pessoas são rejeitadas, elas são localizadas espacialmente nas periferias, sem acesso, digamos, ao que a gente chama, os alemães chamam de Sitzgeldes, que seja cidade onde há as disputas de dinheiro. Bom, então aí você diz, bom, mas por que o Estado, o Estado é o promotor da violência? Eu não estou dizendo que o Estado tem um projeto estratégico de matar brasileiros. Agora, eu posso afirmar, com base na situação recorrente nesses 5 séculos de história, que o Estado brasileiro nunca foi um agente civilizador e pacificador. Mas você diz que ele é étnico, quer dizer que ele privilegia uma única etnia... Sim, a etnia dominante, a etnia indo-europeia. Prejudica os afro-brasileiros. Isso, os afrodescendentes não desembarcaram do navio negreiro. Eles vieram por via marítima, desembarcaram, ficaram nas senzalas e agora foram confinados nas periferias das metrópoles. Na verdade, nós tivemos a subabolição. O que eu quero dizer é o seguinte, os afrodescendentes nunca fizeram parte do país real. Porque, veja bem, quando você diz o promotor, este país ele tem um problema fundacional. Quer dizer, sempre foi importante neste país, a primeira coisa é a natureza, é o território. Nunca foi as nações, nunca foi a cultura. Nós somos grandes, porque é uma terra maravilhosa, porque é abençoada por Deus, pelo demônio, por todos, etc, etc. E o povo, bom, o povo sempre foi uma coisa casual. Agora, a etnia dominante, o processo de dominação dentro da sociedade brasileira, ele é permanente. O que nós temos que ter claro é que assim, as armas mudaram, os processos mudaram, mas a dominação sempre se manteve inalterada. Uma coisa que nós temos que ter claro, que o Brasil não está inviável como Estado. Ele está se inviabilizando até como Estado-nação, que é um estágio pré ao que nós poderíamos chamar de modernidade. Nós não somos modernos em nada. Certo. Desculpe se eu me alonguei. Imagina. Marco, por favor, eu queria que o Luiz me dissesse como é que você chegou a essa conclusão, desses números que eu vou ler aqui, que fazem parte do seu livro. Claro.
O atendimento às vítimas da violência consome cerca de 21 bilhões por ano, 21 bilhões de reais. Esse valor equivale a 40% dos gastos totais com a saúde, que somam aproximadamente 52 bilhões de reais por ano. Sim. Aproximadamente 150 mil pessoas morrem violentamente no Brasil. Dessas Sim. mortes, 55.680 são assassinatos. Com 3% da população mundial, o Brasil registra 13% de todos os homicídios do mundo. Sim. Na cidade de São Paulo, se gasta cerca de 3% do seu produto interno bruto, Sim. o equivalente a 9,3 bilhões de reais, segundo dados de 99, no combate à criminalidade. E só para arrematar mais um pouquinho, 1% mais rico da população concentra quase o mesmo volume e de rendimentos de quase 50% mais pobres, que é o caso de São Paulo. Ok. Que é tão difícil, ninguém tem número, ninguém tem nada, e aí você vem Renato, com um monte de número isso, aqui. Não. Quisera ter eu esse poder de ser, digamos, o único, enfim, o único depositário, o único desse. Não sou. Eu só quero esclarecer dois parâmetros básicos desse projeto de investigação. Primeiro, apresentar conta médica ao país. Conta médica. Quer dizer, nós temos a conta prisional, a conta judiciária, a conta de manutenção dos aparelhos policiais, etc. Eu não estou entrando nessa seara. Em relação ao atendimento médico, as vítimas da violência, o atendimento ao trauma, ele é extremamente caro. Mas vamos às fontes. Quer dizer, das citações que você citou aí, é o seguinte, quer dizer, os dados nacionais, a base de dados é o SIM-DataSUS, Serviço de Informação de Morte e Mortalidade, DataSUS, Administração, que são agrupados e unificados pelo Mapa da Violência. O Mapa da Violência é uma publicação da Unesco. Esse é um convênio que existe entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde e a Unesco, que já é o Mapa da Violência, que está na sua 4ª edição. Ele foi corrigido agora, inclusive, porque ele assumiu uma coisa que, digamos, uma coisa que aproximou, abordou mais os dados de uma exatidão quase que ideal, que foi, digamos, a subnotificação, a correção de 21%. Nós temos estados que têm 40% de subnotificação, 60%. Então, primeiro, os dados da mortalidade são os dados da Unesco. O estudo comparativo sobre a taxa de homicídios em relação ao cenário internacional, o ranqueamento nacional em relação, isso é o Mapa da Violência, isso é a Unesco. Você não usou a polícia para isso? Não. No caso do homicídio? Não, inclusive é o seguinte, mas está acontecendo um fenômeno interessante. O Mapa da Violência 1 e 2, que foi a primeira tentativa de unificação de dados, né, dos coeficientes de mortalidade, ele apresentavam discrepâncias muito grandes com os dados da polícia. Né? Mas houve eu não vou dizer que houve uma negociação, porque eu não sei se ela houve efetivamente, mas eu posso te dizer com grande segurança, Renato, que começa a se aproximar as bases de dados, elas começam a caminhar. Por exemplo, o dado 55.680 mortes é do mapa da violência 3 e 4, já corrigido do índice de subnotificação de 21%. Qual é a outra fonte que você quer, por favor? Não, eu queria que vocês... Os gastos de saúde. Os gastos, isso. 1% com 50% da renda é dado do IPEA. Em relação, digamos, aos dados dos gastos com saúde, eles têm três matrizes, digamos, fundamentais de dados na área de saúde. Eu tenho o Conselho Nacional de Saúde, eu tenho o Conselho Nacional de Secretários Municipais e eu tenho secretarias estaduais de saúde. E nas amostragens de cursos médicos hospitalares, trabalhos, digamos, de colegas, de pesquisadores na área hospitalar, como uma pesquisa que você deve conhecer muito bem, aquela feita pelo IPEA, Confederação Nacional de Transportes, Hospital das Clínicas, sobre o custo do trânsito. Você conhece essa pesquisa? Conheço. Ok. Luiz, agora... Mas deixa eu só deixar uma coisa, Renato, porque eu sei que você é uma pessoa, enfim, que você tem uma base de dados, a tua área de atuação profissional. Todos os dados são oficiais. Okay. Tá. Só no caso dos dados do mundo, a Unesco tem dados uniformes assim de todos os países iguais? Porque, pelo que eu sei também, em muitos locais a fonte é a polícia. E muitas vezes são números também questionáveis, discutíveis. Não, eu não te digo, eu não vou afirmar, até porque você sabe que os números, eles permitem interpretações, eles permitem, digamos, abordagens distintas. Agora, a metodologia da Unesco é a metodologia internacional vigente, né?
ela é uma metodologia bastante boa. A discussão, talvez o que alguns pesquisadores nacionais possam discutir, e isso faz parte daquele exercício saudável da crítica, o ranqueamento que faz a Unesco de determinado... Agora, é uma tabulação internacional na qual o Brasil entra em igualdade de condições com os outros países. Não há com os dados da Unesco em relação à criminalidade no mundo, não há aquela controvérsia que houve com o IDH, não sei se vocês lembram, o Índice de Desenvolvimento Humano, que o governo brasileiro levantou aquela questão sobre dos dados. Mas, Luiz... Só uma coisa, desculpa, que eu acho que eu não fui exato. Então, veja bem, os dados, os 52 bilhões, os gastos com assistência médica, é tudo orçamento público da saúde. São os gastos públicos e oficiais. E os números privados são da Brange. Sim. Bom, Luiz, diante disso tudo, de todo esse custo que a violência traz para o país... A conta é impagável. Não é de supor que se o governo pegasse, investisse por ano todo esse dinheiro para se tornar esse Estado pacificador que você prega, o que impede o governo de fazer isso? Há 5 séculos você diz que há 5 séculos a gente está com o mesmo problema. Qual é o foco disso? Dividir o bolo. Não querem dividir o bolo. Então, veja bem, pobreza, quer dizer, nós temos a situação, eu vou fazer agora uma média ponderada, tá? Eu não vou te dar dados milimetricamente exatos, mas eles são o mais próximo do real. Nós temos uma população estimada pelo IBGE para o ano de 2004 de 180 milhões de habitantes. Agora está em 177 ou 178 milhões. Vamos dizer, nós estamos com 178 milhões, 180 milhões de habitantes. Pois bem, muito bem. Nós temos, segundo os dados do IPE, segundo os dados do governo, nós temos 53 milhões entre pobreza e miséria. E depois nós temos uma chamada baixa privação, que é um conceito novo, mas ele admite ele é meio dúbio, mas ele média, baixa e alta privação, que é uma coisa, digamos, quase que um aferidor, digamos, de redistribuição de renda. Pois bem, mas nós temos a situação real neste momento, a pirâmide social brasileira, são 120 milhões, repito, 120 milhões de pessoas, miséria absoluta, pobreza e privação, baixa privação. Depois, o conceito de alta privação é discutível porque a gente volta para a base da pirâmide. Bom, nós temos 120 milhões de brasileiros, né, que eles não estão incluídos no projeto de desenvolvimento econômico, no projeto de saúde, no projeto de habitação, no projeto do mercado profissional, eles não estão incluídos. Então, o resultado é o que diz a professora Maria da Conceição Tavares. Ele sempre diz o seguinte: como é que nós vamos incluir esses brasileiros que estão fora desse projeto de nação, desse projeto de Estado, ou desse projeto econômico e tal. Para que tem que dividir o bolo. Luiz, só uma questão. Você identifica no seu livro, na raiz da violência brasileira, ingredientes como a discriminação, o xenofobismo, uma espécie de que você chama de balcanismo étnico no país. Extremismo étnico. Balcanismo também, você usa a expressão, balcanização, né? Étnica, sim. Balcanização. Sim. Nós temos atualmente no poder um operário eleito democraticamente, de origem para lá de humilde, mestiço. Esses indicadores começaram a ceder? Há alguma tendência, você tem alguma expectativa de que isso mude a partir de agora? Ou o governo continua reproduzindo os erros, onde está acertando e onde está errando? Primeiro vou te fazer uma provocação. A presidência é uma exceção, não é a regra. Nós não temos ministros, quadros do Estado, nós não temos uma representação étnica real no que se chama Estado, no que se chama as estruturas do Estado, sejam de que estrutura forem financeiras, administrativas e etc. Então, primeiro é o seguinte, o presidente Luiz Inácio da Silva é exceção. Agora, o problema é o seguinte, eu acho que é um erro atribuir ao presidente Lula qualidades, digamos, acima das que ele tem. Obviamente, ele é uma pessoa de extração popular, ele vem de uma militância sindical, etc. Mas quem elegeu o presidente da República não foi ele. Quem elegeu ele foi um processo histórico de 20 anos. Esse processo, ele, na verdade, ele digamos, estava à frente, digamos, era a liderança maior desse processo histórico. Agora, quem elegeu Lula não foi Lula. Então, veja bem, a condição, digamos, a condição educacional, a educação dele, a própria, digamos, a própria
digamos, capacidade de formulação, apreensão e tal, eu não vou discutir isso, ok? Agora, eu posso só dizer o seguinte, Lula não foi eleito porque era pobre e retirante nordestino. Ele foi eleito porque havia um processo histórico capitaneado por um partido, o Partido dos Trabalhadores, que apresentou uma alternativa democrática a um projeto político exausto ou exaurido, que era o projeto da social-democracia na década de 80, a modernização econômica e etc. Também não vou entrar em julgamento da década social-democrática. A gente vai falar. Agora, Lula foi eleito pelo PT e não por ser Lula. Luiz, Diga. o seu livro tem muito de diagnóstico e pouco de, não sei como é que é a palavra exata clínica para isso, mas enfim, de prescrição. E você aponta dois pontos que me chamaram a atenção das possíveis prescrições aí para tratar desse problema. Transferência de 10% da renda dos mais ricos, que detém 50% da renda nacional, para começar a derrubar o apartheid social em 20 anos. E estabelecimento de uma cota de 50% no ensino público dos assentos na Câmara e do Senado para os afro-brasileiros, o que, segundo você, provocaria o final das cotas e um ensino realmente universal e gratuito. É para valer essas? Vamos por partes. Obviamente, quer dizer, ela tem algo de exercício intelectual e provocativo, não vou te negar isso, mas o problema é o seguinte, nós temos todos os programas possíveis e imagináveis à disposição da sociedade brasileira. Nós temos os PPPs, as PPP, nós temos as PAPOPó, as PPP, nós temos absolutamente tudo, ok? Nós temos o plano de recuperação das estradas, nós temos o plano de recuperação da infraestrutura portuária, nós temos a modernização do agrobusiness, nós temos o esforço exportador, nós temos a defesa do voo transatlântico das moscas azuis, nós temos absolutamente todo tipo de projetos alguns da mais alta seriedade. Obviamente que eu acho que é um país que começa a atingir a cifra de 100 bilhões de dólares nas exportações, é um país com uma planta industrial razoável e tal. Agora eu quero que você me aponte em todos os projetos existentes nesse país um projeto estratégico de inclusão de 80 ou 90 milhões de miseráveis num prazo determinado. Quando eu te falo implodir o apartheid, de você pegar e determinar 50%, é que a partir do momento que tiver 50% de afrodescendentes, generais, administradores, banqueiros, parlamentares, professores, etc., etc., não precisa mais cota. Passou a ser o quê? Passou a ser universal. A cota existe por quê? A cota existe porque não é universal. Quer dizer, eu acho absolutamente degradante que neste país 50% da população afrodescendente tem que se contentar com cotas. Ali não é o seguinte, como é que você vai fixar um parâmetro minimamente aceitável e justificado de cota? Aí você diz assim, bom, mas é melhor a cota do que nada. Bom, nada eles estão recebendo há 500 anos, Luiz, entendeu? Eu queria entrar nessa questão, mas na verdade, vou voltar a dois temas. Eu acho que um deles, que você, de alguma maneira, está insistindo aqui, é o argumento da relação entre a desigualdade e a violência, não é? Vamos dizer que eu, como sociólogo, me inclino muito a pensar numa relação. Agora, veja o seguinte, se a gente calcular, verificar o que aconteceu com a concentração da riqueza nesses últimos 40 anos, não houve mudanças substantivas. Quer dizer, o coeficiente de Gini continuou indicando uma alta concentração no início da década de 60 e no final dos anos 90. Em compensação, foi a partir dos anos 70 que você tem uma escalada da violência, pelo menos a violência sobre a forma do crime, sobre a forma do crime organizado, não é? Um conceito até que você discute aqui no seu livro. Então, fica a minha pergunta, certo? Quer dizer, em que medida, não é, uma política de justiça social, que é altamente desejável, nenhum de nós, eu não estou contra, não é? Em que medida, de fato, ela vai ser uma garantia de que nós vamos reduzir a violência, sobretudo a violência fatal nessa sociedade? Bom, e eu quero também associar isso com uma outra pergunta que está aqui, que foi também feita, é que você está insistindo muito na ideia de uma guerra civil, né? Você é historiador, e eu sei que os historiadores são muito ciosos das singularidades históricas, não é? E no teu livro há uma insistência muito na recorrência histórica no Brasil. É como se da colônia, apesar das mudanças que operaram, na verdade, continua a mesma coisa. Quer dizer, a mesma elite que estava lá na colônia continua hoje dominando o Estado. Será que os historiadores assinariam embaixo essa tese? Eu estou te perguntando isso porque, por exemplo, se você compara a guerra civil na Espanha, se você compara a guerra civil no leste europeu, se você compara a guerra civil na Irlanda, por exemplo, não é? Será que a gente tem situações semelhantes a esta aqui no Brasil? Será que nós temos uma população armada, tá certo, que se opõe abertamente contra
o poder do Estado? Será que a gente pode dizer que isso aqui é, de fato, uma guerra civil, no sentido clássico que esse termo tem para os historiadores, para os cientistas políticos? Bom, vamos por partes. A primeira parte que eu quero lhe falar é a seguinte. Este país nunca teve uma homogeneidade étnica. Ele sempre foi um país fracionado, ele sempre foi um país, quer dizer, o Estado brasileiro, veja bem, nós estamos falando do Estado como aquele conjunto de organismos, instituições, os corpos administrativos e tal, ele sempre obedeceu a um projeto particular, a um projeto privado. Privado no sentido de não atender a maioria da sociedade. 2. Segundo, os enfrentamentos sempre partiram do Estado ou diante de movimentos de mudanças sociais ou de tentativas que o Estado tomou como revolucionárias ou ameaças ao status quo. Agora, eu quero deixar uma coisa absolutamente clara, Sérgio. Se você pegar o perfil do Estado brasileiro, quer dizer, e digo Estado, claro que você classificar o poder colonial metropolitano como Estado tem certas nuances, eu concordo contigo, não é exatamente um Estado clássico como a gente conhece, né? Agora, o que eu insisto é dizer o seguinte: em nenhum momento neste país houve um projeto de integração, houve uma entidade multiétnica, multicultural e houve... Mas por que o país não se fracionou? O país não se fracionou. Sim, mas aí... nós estamos vivendo 4 séculos que, com toda desigualdade, não se fracionou. Sim, mas aí... Poderia ter se fracionado em mil outros. Por que o problema é o seguinte? Nós tivemos um processo de colônia. Todos os outros países latino-americanos foram para a via republicana. Argentina, Chile. Por que nós fomos para o Império? Porque o Império é anterior ao Estado. Quer dizer, a única maneira de conter uma maré reformista, revolucionária não, mas reformista, no vácuo da desmontagem do poder colonial, seria o quê? Seria o Império anterior ao Estado, nós sabemos disso. O Estado imperial mantém não só os mecanismos de dominação colonial, o modelo de produção, mas como inclusive a organização social. Então, veja bem, se ela pode ter mudado de formas, a dominação, obviamente, mudou de formas, mudou de intensidade, de graus e até de localizações dentro das articulações sociais. Mas nós não podemos falar, neste país, que a causa determinante deste país foi o seu povoamento, foi sempre o território. Veja bem, a natureza grandiosa, o país... Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso povoamento sempre foi ocasional. A ocupação do Nordeste é uma ocupação de monocultura do açúcar. Não é um projeto de desenvolvimento, de ocupação do território, baseado no fator humano, é no fator natural. A mesma coisa com o Sul. O que eu quero deixar claro para você é que a desafricanização do país, ela começa em 1850, com a imigração indo-europeia. Na verdade, nós estamos falando de praticamente 38 anos antes da abolição. Porque se você pegar... Veja bem, existem 2 conjuntos, isso é um dado, enfim, apenas para efeito de raciocínio. Existem 2 conjuntos de genes, ok? Existe o cromossomo Y, que os filhos herdam do pai. E existe o DNA mitocondrial, que os filhos homens herdam da mãe. Bom, esses 2 conjuntos de genes definem as matrilinhagens e as patrilinhagens. Em 1850, 60% da população deste país tinha mãe índia ou africana, mãe índio-africana. Depois de 1850, vem a imigração europeia, são aqueles 5 milhões, que você sabe muito bem, essa desafricanização, que na verdade foi um... E o que acontece? Baixa o índice da descendência da população. Nós temos 45 milhões de brasileiros, ele se baixa. Por quê? Porque vieram os europeus, vieram as populações indo-europeias e baixaram, digamos, a africanidade desse país. Mas eu não quero fugir do conceito que você fala de guerra civil. Nós temos o seguinte: o conceito de guerra civil clássico ortodoxo, contemporâneo, fala em insurgência, né, rebelião, e depois fala propriamente no enfrentamento do Estado com o setor da população e tal. Eu acho que mais grave do que o conflito clássico, Sérgio, que nós temos, é o conflito multiétnico. A segregação neste país foi uma política de Estado. A população foi mantida longe do mercado de trabalho, da distribuição das riquezas nacionais. Quando eu falo fatiar o bolo, é simplesmente dizer o seguinte: obviamente não teríamos, quer dizer, o Estado não precisaria despejar essa massa, essa carga de violência, que ele despeja sempre que se sente ameaçado, se houvesse uma nação minimamente integrada. Não estou falando do paraíso, ok? Estou falando de uma classe 90% de classe média, um país equilibrado, justo e tal. Este país nunca teve um mínimo do equilíbrio social.
Luiz, uma coisa que eu acho que as pessoas que estão em casa nos assistindo, eles certamente estão pensando, meu Deus, se a gente vai ter que esperar para resolver o problema da violência, alguma coisa que nós temos que fazer, coisa que nós não fizemos em toda nossos séculos de história aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo que pega o seu carro de manhã, sai pela garagem aqui em São Paulo, a sensação de insegurança, o pensamento recorrente é, sabe se eu vou voltar? Eu acho que eu gostaria que você mostrasse para nós qual é o peso que você dá ao fato de que, na verdade, há uma falta de autoridade, de que as pessoas se sentem tranquilas, existe o problema todo social que nós temos. Você tem sua proposta, você acha que daqui a 20 anos a gente pode até resolver, podemos até resolver, mas de qualquer forma, eu queria ver com você o peso que você dá para esse estado de caos, na ação da polícia e da justiça, que não faz justiça e nem policia direito. Nelly, essa pessoa que sai com segurança, e essa insegurança pode, em determinado momento, até se transformar num pânico, né, com possíveis estranhos na rua e tal, é quanto da população? É 20%, Nelly. 80% da população deste país não tem bens materiais para sofrer ataque de pânico. Mas hoje roubam tudo. Não, mas olha, você acha que se você andar na periferia, você vai ver que é igual. Rouba-se R$1, um par de tênis de qualquer um. Mas isso está no livro. Rouba-se de tudo. Até tênis usado. Chega a 20%. Rouba-se, pode botar muito mais nisso. Isso, até na televisão. O que eu quero dizer é o seguinte, esse pânico social, essa insegurança, são das pessoas detentoras de um determinado patrimônio. Não, eu acho que lá na favela eles estão apavorados, eles são grandes vítimas. Na favela eles têm medo de polícia. Porque, veja bem, existe uma coisa em medicina que se chama o seguinte, a situação virótica, quer dizer, o vírus, por exemplo, o vírus da AIDS é um vírus que mata o hospedeiro. Tanto é que os epidemiologistas dizem que, a médio e longo prazo, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que matar menos, porque ele está matando. Então, eu quero dizer o seguinte, dentro da favela, nós temos uma situação seguinte, a população fica entre a violência policial e a violência da micro, aí concordo contigo, da micro e da macrocriminalidade. Ela está no meio do foco. Ela não toma partido, Nelly. E é do chefe da quadrilha que está lá. Do traficante que manda na favela, né? Quer dizer, obedece ordens, tem regras, tem tudo. Isso. Agora nós vamos tocar num outro assunto. Uma coisa muito séria. Então, veja bem, a Nelly saiu um carro absolutamente, um carro normal, tá? Um carro, não estou te falando, não é um carro importado, não. Ela saiu, ela foi trabalhar, ela é uma cidadã, digamos, classe média, enfim, tem um rendimento razoável e tal, e você recebe um tiro na cabeça no semáforo, ok? Bom, primeiro o seguinte, esse jovem, ele está usando um 38, que é uma arma, digamos, padrão da Guerra Civil Brasileira. 2, se ele atirou em você, entendeu? Se ele atirou em você foi por puro pânico. Eu não estou dizendo que ele não queira te matar, é diferente. Agora, outra coisa, quer dizer, o fato desse jovem de 16, 18, 20, 25 anos estar ali armado, isso tem uma origem. E a origem também não poderia ser porque ele fez um cálculo entre o risco de ser pego e o risco dele sair-se bem com o roubo. Ele poderia me roubar e absolutamente nada vai acontecer. Só que ele roubou. Qual é o peso que você dá para isso? O fato de que se ele está agindo assim, é porque ele sabe que ele não vai ser punido. Grande chance ele tem de se safar bem dessa situação. Não, exato, ele não vai ser punido, mas o problema é o seguinte, não existe mais nesse país bandido velho, eles estão morrendo muito cedo. A faixa etária dos bandidos hoje é 17, 18, 19 anos. As penitenciárias, a população carcerária vai de 21 a 29 anos. Vai de 21 a 26. 21 a 26, exato. 70%. Agora, deixa eu só dar um dado para você. Eu não estou, em absoluto, estou questionando a insegurança. Eu só estou questionando a origem dessa insegurança. Nós sabemos muito bem o seguinte, quanto que esse jovem que pode dar um tiro, pode matar uma pessoa, um centro e trabalhador, como é o caso da pesquisa da Ruth, que foi em Campinas, que está citado no livro, quem está morrendo em Campinas são jovens trabalhadores e estudantes em direção ao trabalho. Estou falando de outra coisa. Bom, mas voltando, quanto é que ele ganha por esse carro roubado, Nelly? Esse carro teu vale 35 mil, 40 mil reais, ele não ganha mais que 300, 400 reais por esse carro. Outra coisa, quer dizer... Luiz. E essa situação que você está colocando, esse determinismo histórico, né? Nós somos o que somos porque fomos o que fomos. É muito diferente dos outros países da América Latina ou isso só acontece aqui no Brasil?
na Colômbia, na vizinha Argentina, tem alguma coisa parecida? Na Bolívia, no Na Paraguai. Bolívia, no Paraguai? O resto do mundo mesmo. Olha, os dados estão no livro, eu só quero chamar a atenção para vocês que eu acho que a gente não pode ver os dados isoladamente. O Paraguai tem 94,7% da população presa, da população carcerária presa sem condenação. El Salvador tem 87,4% e a Bolívia tem 97% da população presa sem condenação. Ou seja, não tem justiça. Agora você pergunta se isso só acontece no Brasil. Em 1999, a Grande São Paulo matou mais que a Colômbia. Mas em conflito, há 45 anos. Com bandos paramilitares, o exército guerrilheiro, 2 exércitos guerrilheiros, FARC e ALN, e um exército hoje treinado com assessoria direta. Pois bem, a Grande São Paulo matou mais. A taxa, o coeficiente de homicídios na Colômbia, em 99, se não me engano, foi acho que 45, 55 e tal. São Paulo chegou a, eu não quero citar o dado errado, acho que foi 70 ou 72. Mas você está fazendo uma comparação meia, quer dizer, se eu comparar, por exemplo, a taxa de homicídios hoje do município de São Paulo com a taxa de homicídios nos Estados Unidos, é evidente que a taxa do município de São Paulo é muito maior que a dos Estados Unidos. E com a taxa da população de São Paulo também, não é? Não, peraí, eu estou falando proporcionalmente. Ah, tá. Proporcionalmente, Sérgio. São Paulo matou mais proporcionalmente em 99 do que a Colômbia. Proporcionalmente. Peraí, eu não estou tirando isso da taxa de 100 mil habitantes. A taxa de São Paulo matou proporcionalmente. Mas você acha que o fenômeno da violência olha, é diferente? eu tenho dúvidas com esse teu dado, porque que eu saiba, Bogotá e Medellín e Cali têm taxas muito mais altas que o município de São Paulo. Olha, São Paulo tem os números aqui. São Paulo tem uma taxa de 62 homicídios por 100 mil habitantes. Isso. O Rio tem 60 homicídios por 100 mil habitantes. Aí você pega Holanda, 15 homicídios por 100 mil. Estados Unidos, 10 homicídios E nem por 100 fala mil. Japão, que é Japão, 3. 1,6 homicídios por Espanha, 1,9. Quer dizer, nós temos um número muito alto. E eu acho que um outro detalhe que você gostaria Esse que você dado que você citou não é de jovens, porque de jovens vai a 200, não é de jovens. acima de 200 por 100 mil. Se esses números da violência que bate mais no homicídio, se isso caminha para a impunidade, caminha para exatamente o quê? A falta de uma atitude rápida da polícia, da justiça, do Ministério Público. É aí que eu queria entrar, Renato, pelo seguinte, o que eu acho onde o Mir mais é polêmico não é no diagnóstico. É na proposta de alternativa, de solução. Então, o que ele diz aqui com todas as letras? Ele diz o seguinte: precisamos negociar o armistício. O Estado brasileiro teria que suspender as hostilidades por um certo tempo. A proposta é claramente que o seguinte, que não se atue mais nas favelas, que a polícia não mate mais ninguém. Como é que é isso? Não, a negociação da trégua é a seguinte: em todos os países onde nós tivemos grandes surtos de violência, violência de todas as formas, tal, se negocia a trégua da seguinte maneira: o Estado brasileiro tem que negociar, por exemplo, com o Paraguai. Quer dizer, chega de roubo de carros e chega de tráfico de armas. Quanto que vocês querem? Bom, para substituir a exportação de armas que eles fazem para nós controladas e roubos de carro, nós queremos 150 milhões de reais, 150 milhões de dólares e que vocês acertem a conta de Itaipu, que já passou de 320 milhões de dólares, a gente nunca paga a conta de Itaipu, vai atrasar. Isso é negociação de Estado. Quando eu digo suspender as hostilidades, é o seguinte: quem de vocês já não viu uma blitzkrieg, uma invasão de favela? O que é aquilo? Aquilo é terrorismo policial. Porque o detalhe é o seguinte: fala-se muito nas favelas, no exército do narcotráfico, porque você fala, onde é que estão os milhões de dólares do narcotráfico? Nos colchões dos barracos? Não, mas isso é um outro discurso, né? Eu acho que isso é uma outra história. Só para arrematar, você falou, o Marcondes falou agora há pouco tempo, você estava dizendo no seu livro, que você quer zerar, quer dizer, zera. Eu entrevistei uma vez um assaltante que ele tinha 30 sequestros, ele tinha 10 assassinatos e ele falou disseram para ele assim: escuta, você não vai mudar de vida? Ele falou: é o mundo de vida, doutor. Falou: só zera tudo, minha ficha limpa, eu vou mudar de vida. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando impunidade judicial, e nem impunidade, e nem anistia ampla, geral, restrita, para todo e qualquer tipo de crime. Eu estou falando de negociações entre Estados. E a negociação do Estado brasileiro com a sociedade brasileira. Um projeto de proposta de pacificação. A primeira coisa que o Estado brasileiro tem que fazer é eliminar a licença da polícia brasileira de matar. Porque, veja bem... Isso basta, Luiz? Isso é um primeiro passo.
Isso é um primeiro passo. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, é a mesma coisa, eu vou fazer apenas um paralelo, apenas com efeito, o exemplo do absurdo, ok? Efeito de demonstração. Nós chegamos, por exemplo, quando eu falo entrega, é o seguinte, de repente estavam decapitando no Iraque, os estrangeiros, os terroristas fundamentalistas e tal. Decapitaram aqui em Guarulhos, né? Isso. Aí vem um mariner norte-americano, e fuzila, dá um tiro na cabeça de um ferido dentro de uma mesquita, que eu não estou questionando se estava aliado ao jornaliano e tal, mas é o seguinte, aquele tiro justificou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Renato, quero dizer o seguinte, Nelly, a partir do momento que o Estado brasileiro, porque a polícia mata porque tem consentimento, porque o policial chega, faz uma blitz, mata um inocente, e etc., ele tem retirado distintivo, ele entra no processo, recolhe da arma, e etc. Agora, o que acontece quando eu falo, digamos, da questão da violência policial? O Estado não pode matar uma pessoa. É uma. Por quê? Porque é o primado da vida. Mas aí você combina com o bandido? Com o bandido joga a polícia em cima. Mas como é que vai? A polícia, só o bandido pode matar? A responsável pela prisão, julgamento, esse bandido tem que ser preso, tem que ser julgado, ele tem que ser condenado, e etc. Para isso existe civilização e para essas instituições. Agora, o problema é o seguinte, há determinados setores da sociedade brasileira que querem olho por olho. Volta àquela pergunta que eu lhe fiz. Qual é o peso que você dá ao fato que as instituições não funcionam no Brasil? As instituições não funcionam porque não querem, porque não tem vontade política. Porque para você, o problema é o seguinte, por que a polícia é um corpo funcional comandado pelo Estado. A polícia não é um bando de maníacos, entendeu? De enfermos mentais que resolvem em determinado momento matar um grupo de pessoas numa favela, numa periferia ou numa coisa. A polícia é um corpo do Estado. Luiz, eu acho interessante ter um dado aqui no seu livro que fala que no bairro de Moema, que é um bairro de classe média alta aqui em São Paulo... Esse dado é do SEAD, Fundação SEAD. O índice de homicídios caiu de 14,84% para 4,11%. É o menor da capital nos últimos 4 anos. E a possibilidade de alguém ser assassinado lá em Moema é de 96,5% menor do que no Jardim Ângela, que é um bairro da periferia de São Paulo. Agora, apesar disso, como você mostra aqui no livro, as vítimas são os pobres, os negros, os marginalizados. Mas todas as vezes que se alguém de classe média, de uma situação mais privilegiada, é vítima também da violência, aí começa a se pedir mais repressão, mais armas e etc. E de 2 dias para cá, com esse livro na mão e discutindo esses números que você apresenta aqui, a reação é absolutamente a mesma. O que se discute é o medo, a insegurança, mais armas e etc. e tal. O que você acha disso e como é que se muda esse parâmetro aí? Pegando a sua indagação, mas pegando também a Nelly e o Renato, na verdade é o seguinte, se você reparar em Moema, é um bairro paramilitarizado, né? Eles têm, inclusive, seguranças privadas nas calçadas. É um bairro completamente paramilitarizado. Então, defesa do patrimônio, etc. As pessoas têm direito a defender. Aquela história de quem tem, paga. Não? Não tem direito a defender sua vida. Agora, veja só o detalhe. Por que quando se fala... Primeiro, se utiliza a linguagem militar, ocupar um morro, como se lá tivesse um exército inimigo, né? Vamos ocupar um morro, fazer uma incursão, pressão e tal, que é a linguagem militar. Mas eu quero dizer, por que quando se fala em prevenção à violência, à coerção e tal, só vem polícia e só vem carro? Por que não entra nas favelas as escolas profissionalizantes? Por que não entra a ocupação urbana do solo? Por que não entra os projetos? Eu até estava brincando com a Vera, entendeu? Por assim, claro que eu vou fazer uma blague, né? Isso não é nenhuma... Né? Mas é tamborzinho para cá, tamborzinho para lá, capoeira para cá, capoeira para lá. Eu quero que entre renda, eu quero que entre emprego, tem que entrar saúde, tem que entrar ocupação, tem que entrar a propriedade da casa. E é o seguinte, outra coisa, por que a polícia só entra depois que aconteceu um evento violento? A polícia tem que ficar lá. Agora, para ficar lá, tem que urbanizar. Para urbanizar custa caro. Porque é o seguinte, aí voltando, digamos, à questão, Nelly, da questão da... Se a pessoa ganha uma casinha, depois vem a TV a cabo, depois vem o carrinho, depois as melhores roupas e tal, e finalmente ela vai querer viajar. Então, assim, não existe, digamos, você não pode condenar a pessoa a uma expectativa de vida programada. Não, você vai até R$500, aí você para. É isso que eu chamo. Você não vai fazer isso. Agora, eu nunca vi, digamos, quer dizer, a polícia, por exemplo, quando falaram, porque o rearmamento da polícia e tal, é coleta, prova de bala, carro e pistola.
Agora, não são laboratórios, não são laboratórios de investigação, laboratórios de treinamento, polícia científica de altíssimo padrão, etc. E, além do mais, é o seguinte, eu quero só falar uma última coisa, essa questão de padrões policiais, já que você está falando da questão de padrões, é interessante, né? Polícia Federal está bem equipada, a Polícia Federal passou por uma reciclagem importante no governo, né? E a Polícia Federal, sempre que a Polícia Federal atua, são meses de investigação, sempre aparece o dinheiro. Sempre aparece o dinheiro. Por quê? E a gozada é que a Polícia Federal, ela sempre atua em grandes casos, sorte nossa, nesses grandes casos sempre estão envolvidos rendas do Estado. Sempre que pegou renda do Estado, sonegação fiscal, dinheiro oficial, então, a precisão e eficiência policial é total. Agora, gozado, né? Quando aprendem, digamos, os dinheiro do narcotráfico, uma trouxinha aqui, uma trouxinha ali, tal, o dinheiro do narcotráfico nunca aparece. O dinheiro dos traficantes. Além do mais, eu questiono uma coisa, só terminando, não querendo me alongar, traficante não mora em favela. Quem mora em favela é distribuidor. Mas mora no preposto dele. Mora no preposto, traficante não mora, traficante não enfrenta a polícia. Eu vou mencionar aqui duas perguntas de telespectadores, mas a princípio citar o fato de que você defende, por exemplo, duas coisas, que noções básicas de primeiros socorros em urgências deveriam ser apresentadas nas escolas públicas, e cita inclusive uma experiência específica. Sim, José da Silva Rodrigues fez uma experiência fantástica. Isso, e diz que não, a pacificação da sociedade brasileira, segundo você diz, tem na escola a sua base principal e prioritária. E é nesse sentido a pergunta de Afonso Silva Lopes, de Morro Doce, que diz o seguinte: em relação à violência, existe algum tipo de programa de prevenção? Temos a campanha do desarmamento, por que não proibir a fabricação de armas? A antiviolência e educação no trânsito também, e também assistência à família. E Paulo Treviani, de Curitiba, estudante, qual seria o papel da educação para resolver a violência e outros problemas sociais? Bom, eu vou usar mais uma vez o exemplo do absurdo. Você pegar uma pessoa de 50 anos, com o revólver na cintura, faz 20 anos que ele usa aquele revólver, faz 20 anos que ele está pronto a matar seu semelhante por qualquer provocação de trânsito e tal. Aquilo, digamos, é de difícil solução. Convencê-lo de que ele não tem direito de matar seu semelhante, porque há 20 anos que ele leva o revólver e há 20 anos que ele quer matar uma pessoa, ou há 30 anos que ele vive, enfim, num ambiente violento. Agora, a educação, digamos, quando eu falo da educação e da prevenção, e o José Mauro da Silva Rodrigues fez isso, ele fez um questionário de primeiros socorros, eu até digo no livro que é o que todo mundo queria saber o que fazer quando vê um atropelado, quando vê uma pessoa em convulsão, quando vê uma pessoa necessitando de primeiros socorros, até que chega o resgate e a pessoa receba, né, a assistência de vida, o suporte básico de vida. Na escola começa tudo, porque se a pessoa não respeitar o seu semelhante, se a pessoa não respeitar a faixa de pedestre, se a pessoa não aprender que não deve empurrar a pessoa para cair na calçada, se machucar, ela começa isso na tenra idade, quando começa o processo de formação. Segundo os cânones clássicos da psiquiatria, nós somos o que somos, formados aos 6 anos. O que nós seremos, aos 6 anos já está formado. Então, quer dizer, quando se fala em prevenção, é isso. Você não pode, digamos, quer dizer, você pode tentar diminuir o dano físico e o dolo provocado por uma pessoa de 50, 60 anos. Agora, com uma criança de 6 anos, você pode torná-la sociável e não inimiga ou estrangeira diante do seu semelhante. Certo. Luiz. Eu quero... Tá. Eu só quero te fazer voltar um pouco nesse tema, que acho que é um dos temas fortes no seu trabalho, que é a questão do custo dessa violência do ponto de vista do sistema de saúde, né? Eu não sei se, por exemplo, nesse cálculo que você faz, se entra... o teu cálculo está muito, pelo que eu estou entendendo, os argumentos são muito econômicos, né? Mas existe um outro argumento que é muito importante, que é os anos potenciais de vida perdida, Sim. que é enfim, um critério que também se calcula. Mas eu queria primeiro saber se no teu custo entrou esse componente. Não. Segundo, se eu considerar, além dos custos da saúde, todos os custos judiciais, prisionais, etc, 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 bom, vou chegar num ponto que essa dívida é impagável, né? Se eu comparasse, por exemplo, com a Previdência, talvez a da Previdência seja mais razoável de ser resolvida do que a da violência. A minha pergunta é basicamente o seguinte: como é que a sociedade brasileira consegue conviver em guerra civil, segundo você, com este custo impagável? Porque uma hora vai estourar em algum lugar. Aonde vai estourar isto?
como nós vamos sair dessa e o que vai acontecer com a sociedade brasileira. Porque eu acho que quando eu estou insistindo um pouco no teu argumento, que é um argumento, vamos dizer, forte, exagerado, no certo sentido da guerra civil, é que no limite eu estou chegando à seguinte conclusão: bom, não tem saída, o sistema policial não vai ser reformado, a justiça não tem solução, o custo é impagável, então, não sei, nós estamos caminhando porque a solução é uma guerra civil. Entrega para o bandido. Emendando um pouquinho a pergunta do Sérgio. Sim, eu também chego à conclusão que vai ser impagável isto. A pergunta nós estamos desperdiçando dinheiro nessa... Está implícito que tratar a vítima da violência, de alguma forma, isso é um desperdício de dinheiro? Bom, duas coisas. Sérgio, fala-se muito no Estado brasileiro que perdeu sua capacidade de investimentos. Eu vou apenas fazer uma pequena referência histórica do que eu considero, digamos, esse custo impagável. O Muro de Berlim caiu em 1989, você lembra, fez 15 anos agora, em 2004. Bonn, a capital da República Federal da Alemanha, deixa de ser a capital da Alemanha unificada, volta a ser Berlim. O prazo de transição feito, havia em Bonn 350 mil funcionários públicos. O prazo de transição feito até Berlim assumir a condição plena de capital são 30 anos. A transição. Você não pode retirar 350 mil empregos de uma cidade sem dar... Sabe que a natureza detesta o vácuo. Você não pode, você tem que criar uma alternativa, não só de serviços, de renda, de emprego, mercado de trabalho, etc. Pois bem, o Rio de Janeiro era a capital federal deste país. Tinha função agregadora, política, cultural, etc. É a capital federal. Depois, o senhor Juscelino Kubitschek, em 1 ano e 11 meses, plantou um palácio inacabado, 2 ministérios inacabados, uma coisa chamada os ministérios, e uma igreja, e fundou a capital. E começa, em 1 ano e 1 mês, o Rio de Janeiro perdeu 1.200.000 empregos. O Rio de Janeiro dormiu capital federal e acordou balneário. Essa crise do Rio de Janeiro, essa falência do Rio de Janeiro, tem 40 anos. Então, insisto em você quando você falou da questão da desigualdade. A desigualdade pode ser um fator de agravamento, mas não é um fator indutor e não é um fator principal. Agora, o Rio de Janeiro estar de pé é um milagre. Porque o que foi feito com a cidade do Rio de Janeiro é um crime contra a humanidade. Quebraram a cidade, tiraram 1.200.000 empregos dela e não deram nenhuma alternativa. Teria que se dizer o seguinte: bom, o Rio de Janeiro ficará a capital política do país por mais 20 ou 30 anos, até reciclar a indústria de serviço, a indústria turística, montar outras formas e tal. Vocês imaginam o que seria do Rio de Janeiro se não fosse o petróleo? Seria hoje... Eu teria que acrescentar o seguinte: o Rio de Janeiro, ele ganha por ano 4,3 bilhões de reais com o turismo. Certo. O que você está vendo no Rio de Janeiro nas últimas semanas é uma coisa assombrosa. Você vê os turistas sendo assaltados, mortos. E imagina que se 10% dos turistas do Rio de Janeiro decidissem não mais visitar a cidade, seria uma perda de quê? 430 milhões de reais. Quer dizer, a cidade também não aguenta isso. Quer dizer, os custos que a falta de um policiamento, a falta da ação firme das autoridades para impedir esse tipo de criminalidade, vai chegar um momento que não vai ter o que roubar no Rio de Janeiro, se continuar nesse passo. Bom, eu só quero, eu vou te responder, Nelly, mas eu só quero depois, Sérgio, voltar à questão, digamos, que a gente deixou em suspenso sobre a conta impagável, para onde vamos, né? Nelly, a questão é a seguinte: mesmo com a campanha de violência do Rio de Janeiro, o turismo, segundo o dado oficial da Associação do Rio de Janeiro, subiu 13% de 2003 a 2004 dentro desse período. 2. O turismo no Rio de Janeiro é concentrado numa faixa litorânea privilegiada, entre aspas, por um bom policiamento, etc. Nelly, você tem visto quem tem assaltado os... Quer dizer, 95%, 97% dos assaltos do Rio de Janeiro são o quê? 14, 15, 16 anos, são arrastões sem armas. Tanto é que o turista espanhol... Por que chamou a atenção o turista espanhol o tiro na cabeça? Porque essa molecada não usa armas. Quando pegaram a barbárie, a violência que fizeram com aquele casal de argentinos, lembra? Que chutaram a mulher na areia e tal. No Uruguai. Mas eles não têm armas.
Eles não têm Mas armas. afugenta. Não. Tá nas primeiras páginas dos jornais, o Independent faz aquela matéria e diz que o Rio de Janeiro é uma cidade da barbárie. Isso. Agora, deixa eu dizer o seguinte. Se você pegar, aí que vem um detalhe, se você pegar a violência do Rio de Janeiro contra turistas, são 27 casos no período de... Vou tirar uma foto. São uma 481 pessoas assaltadas de janeiro a agosto desse ano aqui. Tá. 481, a estatística foi dada hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Tá. Só turistas, estrangeiros. Perfeito. Agora eu vou te dar um dado da Scotland Yard, que está acessível no site. Você sabe quantos turistas foram assaltados em Londres nos últimos 6 meses? 18 mil turistas. Então veja bem. Londres, veja bem, Londres é uma cidade policiadíssima, não é? Não vamos, veja bem, não vamos confundir um tiro na cabeça contra aquele casal espanhol, Vidal e Spiled, violência da pessoa, com agressão. Outra coisa, você veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, que é muito triste, Nelly. É muito triste, a nossa crise é muito triste, é trágico o que nós estamos passando. Aqueles guris que assaltaram, movidos a cheirados com cola, e eu não estou questionando isso, aqueles guris que assaltaram aqueles argentinos, que chutaram aqueles argentinos, eles chutaram aquela mulher, para roubar o quê na praia? Uma bolsa? Tinha quanto na bolsa daquela argentina? 10 dólares, 20 dólares? Quanto é que era o relógio? Eu estou questionando o seguinte, o grau de violência interpessoal em relação ao ganho econômico não existe, Nelly. Agora, se você disser, aquela senhora argentina, não era argentina, era uruguaios, né? Uruguai. Aqueles senhores uruguaios estavam na praia. Ela tinha um colar de brilhantes no valor de 20 mil dólares. Ele estava com um Piaget de 25 mil dólares. E a filha... Mas é a banalização do crime. Só para acrescentar sobre as cidades, olha, tem um levantamento da ONU que diz o seguinte, das cidades do Brasil com melhores indicadores em termos de violência na região sul são Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Como é que isso se justifica? Quer dizer, não tem, a violência lá é baixa, perto do resto do país. Aí vem o que Sérgio levantou. Quer dizer, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Piauí, por exemplo, Piauí são menores índices de violência em todas as faixas, em todas as formas, porque não tem o que roubar no Piauí de miserável que é. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, o Santa Catarina, desses três, é o que melhor tem o índice de desenvolvimento humano e tal. Por quê? Porque tem uma poderosíssima classe média e um grau de redistribuição de renda muito alto. Vocês não se esqueçam que Santa Catarina é algo como 2% da população brasileira, ou 1,9%, não sei, eram 5 milhões de habitantes, ou 7 milhões de habitantes, agora eu estou dando dado, mas enfim, são 7 milhões. Santa Catarina é o 5º exportador do país, com menos de 2% da população. E um detalhe, tem 2 cidades em Santa Catarina, Joinville e Santa Catarina. E o PIB... Joinville e Florianópolis. O PIB de Joinville e Blumenau, podemos incluir Florianópolis, mas eu estou dando o dado que eu tenho. Por que ninguém migra para essas cidades? Hein? Explica. Como ninguém migra? Não existe migração para essas cidades. A migração é muito pequena em relação ao Rio, São Paulo. Isso, manda um afro-brasileiro migrar para Blumenau. Luiz... Ele não chega, entendeu? Na porta da cidade. Eu queria retomar um ponto central do seu livro, que é exatamente a questão da ação policial. Tá. Pelo que a gente pode ver eu te devo a resposta, no seu livro, essa filosofia de ação policial violenta, militarista, belicista, ela cristalizou-se basicamente no período do regime militar. Veio a democracia e os índices de violência não retrocederam, pelo contrário, se exacerbaram, como se diz no capítulo que chama de terrorismo policial. Década da morte, a década de 90, é isso? Isso. Vem a questão, tem conserto a polícia? É possível consertar essa polícia? Ou não seria melhor extingui-la e começar um novo modelo de segurança pública em outras bases a partir do zero? Vanildo, eu acompanhei 3 processos de redemocratização como estudante e também como profissional. Né? Eu era um jovencíssimo estudante, entendeu? Portugal, Espanha, onde eu fui estudar, e Grécia, na fase final, depois já com as primeiras eleições. A primeira providência, a Constituição. Ok? Assembleia Nacional Constituinte e tal. Na Espanha, as Cortes, em Portugal, a Assembleia da República e tal. A segunda, dissolver os corpos repressivos. Então, primeiro, a polícia que está aí, a polícia que nós temos, ela não sofreu nenhuma mudança, ela sofreu mudanças, ela não sofreu nenhuma mudança funcional, de treinamento, etc. Estou falando em termos estruturais, ela é um produto, digamos, herdado de uma ditadura. Para a ditadura ela serviu.
Eu não estou questionando que para a ditadura ela serviu, mas essa polícia não serve, ela não é democrática, ela não tem formação democrática e ela não tem prática democrática. Então, na Espanha, você chegou ao requinte de mudar o uniforme. Quer dizer, a polícia tinha um uniforme cinza, horroroso, uniforme cinza, militarizado e tal. Passou para o uniforme azul. Uniforme azul, bonito e tal. Por quê? Porque queriam dar a exata ideia da população, de que era uma nova polícia. Neste país se falsifica tudo, destruíram o Carandiru. Para não provar que aquilo foi a maior penitenciária da América Latina. Quer dizer, aquilo deveria ter ficado em pé. Se você vai em São Petersburgo, a antiga São Leningrado, você entra, digamos, na prisão de São Petersburgo, e até os instrumentos de tortura que o czar desenhava, né? Nem que os policiais, a polícia czarista, até teve uma vez um tipo de um torniquete e tal, que o czar desenhou, está lá guardado, as celas onde estavam torturados e tal. Aqui pegaram, entendeu? E só não transformaram o DOPS em jardim de infância, o resto eles fizeram. Luiz. Tem que deixar salas de tortura, tem que deixar os instrumentos de tortura, tem que dizer, aqui se torturou, aqui não se tortura mais e tal. Então, esse processo de falsificação da história. Agora, eu só queria deixar uma coisa, enfim, pelo respeito que eu tenho ao Sérgio e ao Núcleo de Estudo de Violência da USP. A questão é a seguinte, Sérgio, quando digo que a conta está impagável, é que se você pegar, entendeu? Quer dizer, você vai ter dois extremos. Uma vez eu fiz uma soma, uma adição básica, normal, porque tem essas coisas, porque o país perde não sei quanto no turismo, o país não faz isso por causa disso, tal, e deu R$1 trilhão, ou seja, os chutes são numéricos e tal. A única coisa que eu ia dizer é o seguinte, um paciente grave de trauma custa, em 20 dias, R$250 mil. Um dia de UTI custa de 3.000 a 3.500 a 5 mil reais. Quando eu digo que a conta é impagável, é o seguinte, a capacidade do Estado brasileiro, o Estado brasileiro ele está cada vez mais enxugando a sua base econômica e social, ele está cada vez mais fechando-se as suas bases, e hoje o Estado brasileiro atende a 45 milhões de pessoas. Não tem habitação, não tem saúde, não tem nada. Fica a pergunta do Kanamura. Isso significa que não se deve tratar o paciente de trauma? O primado da vida. O médico, quando o médico atende o paciente, a questão é a seguinte, nós temos, quando o paciente, ele pode ser ladrão, marginal, assaltante, bandido, juiz, presidente da República, até chegar à porta do hospital é um processo social, ok? A pessoa quer receber um tiro, ele recebeu um tiro, foi assaltado, ele vai assaltar a casa dele. No momento que, ou um policial que acabou de torturar uma pessoa e levou, enfim, no momento que ele chega na porta do hospital, é um processo social. Adentrou a porta do hospital, é um processo biológico. É um ser humano que precisa de assistência, ele vai receber o melhor tratamento possível, os médicos vão dar ele, vão assegurar ele não só a sobrevivência, mas o máximo de qualidade possível, etc, etc. Uma vez feito o atendimento médico, o que vai acontecer, Paulo? Se ele for um criminoso, vai ter a polícia na porta, ele vai ser preso, julgado e condenado. Não compete ao médico, entendeu, utilizar a medicina, o atendimento, como forma de punição ou de absolvição. Para isso existem as instituições. Agora, o que eu queria deixar claro, isso a mim me incomoda, é o seguinte, é que a partir do momento, por exemplo, quando você fala, digamos, quando você fala, por exemplo, nas zonas periféricas, nas favelas e tal, o abandono das favelas, das zonas periféricas é programado. O Estado quer atender só a determinada faixa de população, o aparelho econômico está salvaguardado, o poder de coerção, de repressão dos 500 mil homens das polícias brasileiras, mais 1.200.000, ele está completamente segurado. Luiz, não há uma crise do Estado. Você já esteve em uma favela? Já esteve em habitações populares? Já, várias vezes. Porque é o seguinte, você no seu livro, você faz uma qualificação da favela inteiramente no negativo. Vamos dizer, sim, você diz que é o lugar da segregação, que é o lugar do cercamento, tem uma frase muito forte. Negativa, uma vamos dizer que isso seja parte da vida. Agora, o que incomoda é que não é só isso na favela, tá certo? Quer dizer, tem vários estudos mostrando que na favela tem trabalhadores, tem lazer, tá certo? De uma maneira absolutamente não programada, em condições muito inadequadas, mas existe vida sociável, embora com muitas dificuldades, tá certo? Existe trabalho das movimentos de defesa do direito à vida, vários movimentos, quer dizer, a quantidade de movimentos, quer dizer, há também uma vida que pulsa, há também uma vida dinâmica. Então, como é que você explica esta coisa? Quer dizer, se lá é só lugar do negativo, como é que também a favela é o lugar que... Bom, primeiro que o conceito de negativo é teu, meu conceito é segregação.
Para mim, a favela é um campo de concentração. Ali, a perspectiva de vida, a perspectiva econômica, a perspectiva social das pessoas não existe. Ou seja, às vezes, ali, quando as pessoas saem, ou elas saem para serviços mal remunerados junto à cidade, junto digamos, ao aparelho econômico, às vezes são serviços, são garçons, são cozinheiros, são vigilantes, você não vai me dizer de que há uma massa de profissionais liberais que moram na favela. Não existe. Você não vai me dizer que existem estruturas profissionais, estruturas de mercado, estruturas industriais e comerciais dentro da favela. O que eu quero lhe dizer muito claramente é o seguinte: aquela população, ela está condenada por um projeto econômico existente. Não é que ela optou em viver na favela. Sempre que a favela... Essa favela que você está falando não existe mais. Na verdade, se você vai aos bairros da periferia hoje, a favela virou cidade. Tá certo? Você tem as casas de alvenaria, você tem as casas, de modo geral, você vai ter eletrodomésticos, você vai ter... Não tem várias outras coisas. Talvez você não tenha acesso à educação de qualidade, talvez você não tenha acesso, não tem mesmo. Não é? Mas eu acho que essa imagem que você está fazendo da favela é uma imagem antiga. Hoje não dá mais para fazer. Antropólogos que trabalharam com vida na favela disseram para mim: eu estou voltando e começando do zero, porque o que acontecia há 10 anos atrás é outra coisa. Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu acho que nós estamos... Você está interpretando um pouco a questão da violência muito pela visão das raízes e do passado, e eu acho que você está com dificuldade de entender o presente. Inclusive entender o impacto dessa violência sobre o sistema de justiça, que eu acho que é um pouco a questão que as pessoas estão colocando aqui. Tem a ver com o problema da impunidade, tem a ver com o problema de que as instituições, de fato, estão muito aquém, tá certo? Do que deveria ser o mínimo de controle social, mínimo de lei e ordem. Né? Então, eu acho que eu queria um pouco que você pensasse um pouco sobre isso. Eu acho que tem um tom conservador no seu livro, tá certo? Que ainda que eu reconheça muitos méritos, o esforço que você fez, que é extremamente meritório, mas, por outro lado, ele dá uma visão de sem saída. Quer dizer, eu não sei, eu como sociólogo, que acredito em mudança social, acredito em criação, em saídas possíveis, não é? Eu não posso, quer dizer, eu vou ler o seu livro e vou dizer, bom, fecho... E só complementando a fala do Sérgio Adorno, tem favelas como Heliópolis, em São Paulo, que é pulsante, é muito viva, exemplo de projetos, de inovações também, de laboratórios sociais, assim, de certa maneira. E tem muitas ONGs, por exemplo, mais sérias também, que não está só fazendo o tamborzinho, está muito preocupado com a geração de renda e tal, desenvolvendo também experiências inovadoras, positivas, aí, que a gente acredita, né? Então, assim, claro, para que isso... A primeira coisa... Para que o Estado, por exemplo, consiga reproduzir essas coisas em larga escala, porque as experiências dos movimentos sociais são super positivas, mas o problema é de ser localizada. O Estado atende no geral, mas atende mal e não consegue resultado. Sérgio, nós estamos falando de 2 países diferentes. A tua favela não é a minha favela. Eu troco televisão, liquidificador por dentro, educação, sapato, roupa... Eu não estou negando que existe desigualdade. A segunda questão... Não. Eu acho que é um fato real. A segunda questão que eu digo é o seguinte: eu quero que sejam apresentados os dados da atuação das ONGs, da atuação, digamos, dos movimentos da sociedade civil, etc. Eu quero que sejam apresentados em termos de renda. Se você chegar e disser assim, veja bem, vamos ser muito claros, vamos ser muito honestos. Ainda bem que nós temos determinadas organizações sociais amenizando determinadas crises sociais. Eu não estou questionando o papel dessas instituições. Agora, na favela de Heliópolis, eu li que tem 20 anos de trabalho. Claro. Quais são os índices de renda que melhoraram? Qual foi a redistribuição de renda que houve lá? Quais são as escolas que foram instaladas? Qual é o mercado de serviços que se criou lá? Porque nós sabemos muito bem, você que é sociólogo, Sérgio, que o principal problema da miséria é quebrar a corrente. É quebrar a corrente da miséria. É que o filho do segregado não seja segregado, que o filho do analfabeto não seja analfabeto. Agora, esse discurso, digamos, mas esse é um discurso velho. É um discurso velho porque a miséria brasileira é velha. Agora, nós temos problemas, a casa de alvenaria. A casa de alvenaria tem 30 metros quadrados. Ela tem uma laje, 4 paredes e pronto. Agora, eu não estou querendo dizer que, mesmo que algumas migalhas do banquete foram, não estou dizendo que não foram redistribuídas, Sérgio, foram. Mas eu acho que agora, nós estamos, só um instante. Nós estamos vivendo uma catástrofe humanitária nas periferias brasileiras.
Eu não estou preocupado se a casa tem laje, se tem um liquidificador, tem um televisor. Acho ótimo que tem televisor. O que eu estou questionando é o seguinte: está se matando, está se condenando essa população a um grau belicista de cerco. Por quê? Porque as raias sociais, as raias da miséria e da pobreza estão encostando nas fronteiras da elite dominante. Tem conflito. Luiz, Diga. a pergunta mais recorrente aqui dos nossos telespectadores, eu vou ler os nomes de todos. Rui Fulgêncio, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Domingos Salles, de Brasília, bancário aposentado. Paulo Nané, de Vila Clementino, São Paulo, administrador. E também Adelaide Moura, da Vila Gustavo, aqui em São Paulo. E, finalmente, o arquiteto Mário Renato Maina, de Porto Alegre, querem saber o seguinte: por que é que não se fala em controle de natalidade? Qual é o número de filhos que os pobres têm que ter? Como é que se pode reduzir a quantidade de miseráveis nesse país? Bom, nós temos a questão do controle da natalidade, nós temos o exemplo mais flagrante em termos internacionais, que é o da China, que decidiu um filho, um casal. A China não teria possibilidade do boom econômico, que já dura 20 anos, 25 anos, com a teoria dos ratos de Deng Xiaoping, não me importa. Bom, enfim, a questão é a seguinte: em 1970 o país tem 90 milhões de habitantes, ok? Vocês lembram do Inuzinho, são 90 milhões de habitantes, são 90 ou 70? 70 milhões de ações. 90 milhões de ações, claro. Bom, esses 90 milhões de ações viraram 180 milhões em 25 anos. Não tem emprego, não tem casa, não tem nenhum país. Quer dizer, o país precisaria ter crescido a 1000% ao ano para dar casa, emprego, saúde, etc., condições mínimas de vida e tal, qualidade de vida, para essas áreas. Sobre o controle da natalidade. O controle da natalidade neste país, ele é sempre visto como arma social. Por quê? Voltando ao que eu tinha conversado, Sérgio. Quando eu digo que existe uma pirâmide de programação social, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós pegarmos a educação, são milhares de professores que vão educar milhões de alunos, esses milhões de alunos vão ter que ter mercado de trabalho. O mercado de trabalho representa bilhões de renda transferida, e etc. Isso que eu chamo de programação social. Eu não vou chegar e dizer de que eu sou contra o controle da natalidade. Sou contra o controle da natalidade a ponto, inclusive, de eu defender a desocupação gradativa humana do planeta. Nós estamos matando o planeta com a ocupação humana. Eu acho que nós temos que diminuir. Chegar em 1 bilhão e tchau. Agora, voltando, digamos, à questão do controle da natalidade. Bom, você chega a uma pessoa e diz assim: não, você não vai ter filhos. A pessoa mora na favela, mora no Morumbi. Vou contar depois a história do favela, do traficante que proibiu os filhos da favela. Isso, e etc, etc. O controle da natalidade é uma questão básica de projeto estratégico de país. Em 1973, vocês conhecem muito bem, o estudo de Langoni sobre a desigualdade no país, voltando à questão, você conhece, né? O estudo de Langoni, de 1970, Carlos Langoni. Que, aliás, o principal adversário dele era o depois ministro Pedro Malan, né? Isso. Então, Langoni já alerta em 1973, nesse clássico estudo de desigualdade, o que estava vindo. Nada do que está acontecendo nele é coisa de 1 ano, 2 anos. A serpente colocou esses ovos há muito tempo. Há muito tempo que a serpente vem colocando ovos neste país. Há muito tempo, entendeu, que o fascismo vem matando e trucidando neste país, sob as mais variadas formas, às vezes sob discursos muito modernos, porque se existe uma coisa que a elite brasileira tem, é a capacidade de adaptação. Eles conseguiram fazer a transição da colônia para a independência com valores aparentemente vindos da ilustração, do romanticismo e até da modernidade para perpetuar a escravidão. Olha, deixa eu contar agora, uma coisa só terminando. Controle da natalidade. Voltando à pergunta do telespectador. Sou favorável. Olha, o controle da natalidade, tem uma favela em São Paulo que chama-se Favela do Buraco Quente, que fica no aeroporto. Já ouvi falar. Tinha um traficante lá que mandava na favela. E aí o traficante, ele deu uma ordem lá. A mulher que tivesse filho na favela seria expulsa, porque elas tinha uma mulher que tinha 3, 4 filhos, cada pai diferente. E ele deu ordem. Ele determinou, porque ele que comprava a cesta básica, ele comprava remédio. E ele decretou o controle da natalidade. E aí um dia esse sujeito foi preso, foi quando eu entrevistei, e aí o governo resolveu tomar conta da favela e instalou uma série de outras coisas na favela. Quer dizer, o traficante decidiu decretar o controle da natalidade numa favela.
Isso é um absurdo. Isso, até porque era um custo para ele. Deixa eu dizer o seguinte, mas não podemos perder uma coisa. Esse traficante pagava a cesta básica e protegia, entre aspas, os moradores, por quê? Porque é o escudo dele. É o escudo dele contra a polícia, contra estranhos, contra olheiros. O problema é o seguinte, há determinados setores das populações faveladas, eles não tomam partido nem pela criminalidade e nem pela polícia. Por que você diz que não há crime organizado no Brasil? A droga não é o crime organizado, o contrabando não é organizado, o roubo de carga não é organizado. Porque isso está textual no seu livro. Eu tenho... Você diz o seguinte, temos a macrocriminalidade econômica, que é igual ao contrabando, os crimes econômicos, financeiros, a apropriação do patrimônio público, a corrupção. Mas não há crime organizado no Brasil, como nos Estados Unidos e na Itália. E vai mais. O berço da nossa criminalidade pública e privada é um conjunto de oportunidades materiais negadas à maioria da população, conflitos étnicos, sociais, seculares e uma máquina governamental corrompida. Quer dizer, não há crime organizado. Não, no sentido clássico, se nós pegarmos no sentido o discurso latino, o discurso norte-americano, o discurso italiano, são duas coisas bastante caracterizadas de crime organizado, são duas sociedades. Primeiro, não existe no Brasil sociedades criminosas, existem quadrilhas. Dois, essas quadrilhas, elas são específicas. As quadrilhas é o seguinte, as quadrilhas não podem mais assaltar os bancos estão com sistemas de vigilância, satélite, helicóptero, armas maravilhosas e tal, eles partiram ou para o crime personalizado, individual, quer dizer, o sequestro relâmpago, né? Porque não dá mais de entrar com pistola para roubar nem o gerente ou o caixa, e eles partiram, digamos, para o roubo de cargas, que são sempre encomendas. Porque, veja bem, se uma quadrilha, por mais organizada e poderosa que seja, Nelly, você que cobre a área econômica, rouba uma carreta com 2.000 televisores. 2.000 televisores. Vai para onde isso? Vai para o quintal dele? Vai distribuir entre os vizinhos? Isso que é organizado, porque ele rouba, ele tem quem levante, tem quem apanhe, tem quem entregue, tem quem vende. Isso é, para mim, organização. Quem compre. É organização. Qual é a diferença entre crime organizado? Crime organizado é quando você controla desde o roubo até a venda final. O crime brasileiro não é isso. Eles vão lá, eles pegam o assalto e entregam para aquele comerciante que esquenta a nota, aí o comerciante que esquenta a nota vende aquela mercadoria legal. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar o crime organizado em Nova York, eles controlam o quê? Eles controlam os sindicatos, eles controlam as lavanderias... Você leu, por acaso, a CPI do narcotráfico? Li. A CPI do narcotráfico foi muito claro, quer dizer, a CPI do narcotráfico talvez tirou um fragmento do que deve ser a rede de corrupção e de crime organizado no país. E ali você vê claro, tá certo? Você tem um encadeamento, tá certo? Você tem começo, meio e fim, você tem divisão de trabalho, tem hierarquia de poder, você tem responsabilidades definidas. Mais do que organizado, você está dizendo assim, bom, não é a mesma coisa que... Bom, mas máfia não houve aqui mesmo. Nós não estamos discutindo aqui, eu acho que máfia não houve mesmo. O que houve é que há crime organizado, eu acho que é uma coisa difícil. Você pode até dizer que o crime organizado não se generalizou. A gente pode entrar numa discussão dessa natureza. Mas dizer que não há crime organizado no Brasil, eu acho que é uma afirmação um pouco discutível. Não, pelo seguinte, eu estou aberto à discussão. Eu acho que a questão assim, o crime organizado, lato sensu, exemplo italiano, exemplo norte-americano, não existe. Dois, essas quadrilhas, elas não têm inserção nacional. Mas você diz mais, Luiz. Só terminar. Sim. Essas quadrilhas não têm inserção nacional, Sérgio. A quadrilha que rouba cargas em São Paulo, ao máximo que ela vai até Belo Horizonte. Agora, ela é incapaz de fazer Recife, Salvador. Ela vai. Não vai. Te dou exemplos de grupos que roubam aqui, vendem no Nordeste, grupos que roubam aqui, vendem no Sul, no Centro-Oeste. Desencadeou a venda não é apropriação, são duas coisas diferentes. Não, mas é o final da história. Sim, mas o final da história é um final comercial, não um final da quadrilha. Não é a quadrilha que vende. É a cadeia produtiva, na verdade. Olha, a cadeia produtiva que termina a cadeia produtiva não se mescla com a quadrilha. Porque a quadrilha tem métodos violentos, a arma e tal. O que eles querem é o produto no estoque. Eles não querem envolvimento com as quadrilhas. Tanto é que as quadrilhas são alugadas. As quadrilhas são alugadas. Sim, agora... Sim, mas é organização isso é organização. Eles compram sem nota. Comprar sem nota é crime. Quem compra sem nota, eu como consumidor estou comprando sem nota, eu estou participando da criminalidade. É tudo uma cadeia, um elo das mesmas cadeias. Tem uma ponta de quem rouba e uma ponta de quem vende. Isso. E nesse meio aqui, o grupo está bem montado. Isso. Renato, deixa eu só lhe fazer a seguinte pergunta. Agora
Quais são os maiores traficantes de drogas de São Paulo? Você que conhece a área. Assim, são vários, Sim, mas não, aqui é disperso. Eles não aqui aparecem como no aqui é Rio de bem Janeiro, disperso. né? Não, é Quanto diferente. que você acha que Nós aqui... Rio de Janeiro tem até assessor de Quanto que imprensa. você acha que o tráfico movimenta em São Paulo? Ah, muito dinheiro. Mas muito, eu não sei, muito dinheiro. Tá, onde é que está esse dinheiro? Muito dinheiro. Ué, deve estar... Tem gente que está vendendo propriedades para entrar no narcotráfico. Você vê que toda semana fazendeiros são presos, empresários são presos. Isso toda semana. Voltando ao que o Sérgio levantou, é o seguinte. Primeiro, então, o tráfico é um problema comercial, antes de ser criminal. Porque as pessoas querem entrar num negócio antes de entrar num crime. Os usuários é um problema de saúde pública. Está virando então, o que eu estou querendo apenas discutir e quero discutir com vocês é o seguinte: nós não podemos falar neste país de crime organizado nas lavanderias, crime organizado nos restaurantes, crime organizado nas ocupações territoriais de determinadas coisas. E o crime organizado, no seguinte sentido, por exemplo, que para mim é a contradição do crime organizado, no sentido que as pessoas... É o mesmo caso por exemplo, teve essa... perdão. Nosso tempo está acabando, temos menos de um minuto. E eu queria entender como é que você, depois de todo esse diagnóstico sombrio, consegue terminar o livro com uma citação de Kant, dizendo que ninguém pode ou deve decidir qual vai ser o grau mais alto a partir do qual o homem deixaria de progredir. Qual é a distância entre a ideia e a execução, ou seja, qual é o papel da liberdade. Como é que você, aonde você ancora otimismo, se é que você tem otimismo em relação a essa possibilidade? No dia que eu acordar de manhã, que meus filhos foram para a escola, que o memorando Caneli falou, em que eu botar o pé para fora, e a pessoa que estiver passando na calçada for meu inimigo, e eu me sentir tentado a colocar a mão sobre a pistola para me defender, eu não quero viver nessa sociedade. Eu não quero viver. Eu estou fora. Não me coloquem nessa sociedade, não me chamem para essa festa e também não vou culpar ninguém por não me convidar para essa festa. Mas eu não quero. No momento que eu olhar o meu semelhante, que comparte o mesmo espaço urbano, o mesmo espaço cultural, que pode ter a intenção de me dizer, de me cumprimentar, no momento que eu não puder ser igual a ele, eu não quero viver mais. Luiz, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, à nossa plateia, a você que está em casa, e nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima noite e até segunda.